Salve, consagrados! Demorou? Bombou! Time, seguinte, hoje falaremos sobre eletrodinâmica. Novamente? Sim, porém hoje uma aula totalmente voltada para exercícios. Serão 4 exercícios fundamentais para vocês, tá bom? Então, exercícios que envolvem associação apenas em série, associação apenas em paralelo e a associação mista. Então hoje eu vou explorar ao máximo o desenvolvimento de exercícios e várias dicas para vocês. Belezura? Então, bora, time! Olha lá, time. Primeira questão aqui, tá? Então, exercícios, eletrodinâmica, associação de resistores. Bora lá. Meu consagrado, flor do campo, fofolete, considere os valores indicados no esquema a seguir que representa uma associação de resistores. Então vamos lá, primeira coisa, vamos identificar aqui que tipo de associação é essa. Você já está sinalizado aqui que chega uma corrente aqui, porém, essa corrente ela partiu de que ponto? Ela partiu desse primeiro ponto que eu vou marcar para você aqui, vou chamar de ponto A. Belezura? Partiu do ponto A. Quando essa corrente parte do ponto A, o que vai ocorrer? Se você não recorda como identificar essa associação, dá uma olhada na nossa playlist eletrodinâmica, o vídeo de associação de resistores, beleza? Então o que acontece? Quando essa corrente elétrica ela chega aqui, ela tem quantos caminhos para percorrer? Um único caminho. Ela não tem opção de escolha, ou seja, vai ter que passar pelo resistor 1, depois vai ter que passar pelo resistor 2 e depois terá que passar pelo resistor 3 até chegar aqui. Ou seja, um único caminho, uma associação em série. Em série você vai lembrar, a corrente que passou aqui é 0,40 ampere. Passou por aqui 0,40 ampere e passou por aqui 0,40 ampere. Wander, por quê? Porque numa associação em série, a corrente que passa por cada resistor é exatamente a mesma, são os mesmos elétrons. Boa? Bacana. Aí ele quer que o resistor equivalente dessa associação em ohms vale. Time, aqui é o seguinte, vamos lá. Para você que está prestando concurso, focado no seu vestibular, trabalhando para o Enem, ou vai para a área aí de carreiras militares, você sabe que o tempo que eu tenho de resolução é muito curto. Se o tempo de resolução é muito curto, quanto mais rápido eu resolver algumas questões, mais tempo eu terei para questões mais elaboradas, beleza? E essa é uma questão aí que a gente coloca como o nível inicial aí de desenvolvimento, beleza? Então vem comigo aqui, consagrado. Como que a maioria das pessoas faz? Ela usa a corrente, usa a DDP, e faz o quê? Acha o resistor 1. A mesma coisa, usa a corrente, usa a DDP, acha o resistor 2. A mesma coisa no terceiro. E aí depois, uma associação em série, a resistência equivalente à soma das resistências oferecidas por cada resistor. Só que vamos lá, eu fiz conta número 1, número 2, número 3 e faço o fechamento aqui, que é a somatória. Ou seja, eu tenho pelo menos 4 etapas de desenvolvimento aqui. Não tem tempo suficiente para isso se você quiser desenvolver uma boa prova, beleza? Então como que você faria, Wander? Eu lembro que a corrente que tem aqui é a mesma que passou em todos. Lembro que a tensão total que eu tenho no meu circuito, ela nada mais é do que a somatória das tensões estabelecidas, as diferenças de potenciais estabelecidas no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Então, observa, qual é a DDP que eu tenho entre os pontos A e B? 7 mais 5, 12 mais 8, 20 volts. Ou seja, agora eu já sei que eu tenho uma DDP total de 20 volts. Interessante. Se você sabe que você tem uma DDP total de 20 volts e você sabe a corrente, com a corrente e a DDP total, você acha a resistência equivalente, que é exatamente o que ele pede para você. Belezura? Então, bora lá, time. Lembra, primeira lei de Ohm, que você sabe que I é U sobre R.
ou daquela forma como a gente gosta de ajustar, o nosso U é igual a R vezes I. O U você tem? Tem, vale 20. Então, vamos aqui, 20 igual. Resistência, resistência total, a que eu quero. E o I é o nosso 0,4, que eu já vou mexer para você aqui, ó. 4 sobre 10. Por quê? Porque o 10 vem multiplicando, que dá 200, certo? E depois o 4 passa dividindo. Então fica 200 igual a 4 vezes R. Está multiplicando, vem dividindo, ficou 200 sobre 4 igual a R. Ou seja, R igual a 50 ohms. Belezura? Vamos olhar as alternativas. Se não for A, se não for B, se não for C, só se for D. Boa, time! Alternativa D, alternativa correta. Belezura? Um exercício que você leva aí um tempo considerável se eu fizer resistor 1, 2 e 3, você mata essa questão de uma forma mais objetiva. Belezura? Bora lá, vamos para a questão 2, segura aí. Bora, bora, bora. Chama, bebê. Exercício número 2. Qual a resistência equivalente da associação a seguir? E observa. Vamos lá. Primeiro passo, identificar que tipo de associação é essa. Vamos marcar aqui, ó, um ponto A e aqui um ponto B. Chama. Gente, aqui tanto faz, no caso, a corrente partir de A para B ou de B para A, tá? Uma pergunta que o pessoal sempre me faz. Não importa nesse contexto aqui, tá? Em outro momento a gente vai falar quando for realmente importante para o desenvolvimento. Nesse caso particular não vai mudar nada. Por quê? Se a corrente parte de A, ela chegou aqui, tem duas opções, ou seja, em paralelo. Bacana! Só que, se está em paralelo, uma parte da corrente sobe, e 1, e outra parte da corrente aqui desceu, e 2, tá bom? Trabalho assim é bem legal para você. Então, a corrente 1 passou por aqui. Ixi, interessante. Corrente 1 chegou aqui. Corrente 2 chegou aqui. Os elétrons subiram, os elétrons aqui desceram e, por incrível que parível, eles estão se juntando aqui novamente, que eles vão ter que se encontrar. Lembra, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Então, o elétron que chegou aqui, ele não tem como voltar, né? Ele segue o fluxo, tá bom? Isso, segue o fluxo aqui. E chegou aqui. Mas observa que aqui está muito claro para você que está em paralelo. Belezura? Show? Maravilha, maravilhindo. Só que quando chega aqui, essa corrente se uniu. E eu pergunto, quando chegou aqui, quantos caminhos ela tem para percorrer? Ela é obrigada a passar por aqui. Então, toda a corrente foi obrigada a passar por aqui. Ou seja, toda a corrente dividiu-se aqui, mas ela agrupou aqui novamente. Então, essa associação que a gente chama de associação mista, porque ela é composta por um segmento em paralelo, isso está claro para você, e depois ela agrupou e é obrigada a passar por aqui. Opa, em um trecho em série. Como que você faz isso? Divida as etapas. Faça isso em 2 momentos. Primeiro momento, vamos ver qual a dificuldade que os elétrons encontraram de passar por aqui. Feito. Depois, a gente verifica e transforma tudo isso em um único modelo. Como assim, Vander? Vem comigo, Paquito. Aqui eu passei para você uma dica importante. Quando tiver associação em paralelo e for composta por apenas 2 resistores, você pode usar o produto pela soma, tá? Então eu tenho 2 formas de desenvolver aqui. Se você quiser fazer 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, você pode fazer. Porém, uma sugestão para você é use o produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá bom? Maravilha? Sugestão, faça dessa forma, é mais simples para você. Então, vou fazer aqui para você. A resistência equivalente é igual
20 vezes 30, maravilha, dividido por 20 mais 30. 20 vezes 30, pega a visão aqui, ô gatinho mistério, olha aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 2 zeros aqui, joga para cá. Pegou? Bom, e aqui somando deu 50. Dou uma simplificada marota para você. Aqui, foi embora e ficou 60 dividido por 5, que dá 12. Então, eu tenho 12 ohms. 12, cuidado, porque 12 ohms não é a resistência equivalente do circuito, e sim do primeiro segmento aqui, do primeiro trecho, tá? Por que eu falei para você dividir em dois momentos e que depois eu faria essa situação aqui? Então, eu posso representar aquele circuito dessa forma aqui, ó. E aí vai fazer total sentido para você. Deixa eu marcar aqui azul. Está partindo do ponto A a corrente e ela está chegando no ponto B. Wander, está errado esse desenho. Calma, segura a emoção. Por quê? Eu estou pegando esses dois resistores que estavam associados em paralelo e determinando a equivalência entre eles, que é 12. Então eu vou substituir esses dois por uma representação de 12 ohms. E esse outro aqui? É esse aqui que eu não mexi ainda, o de 50 ohms. Ou seja, lembra que aquele trecho em paralelo estava em série com esse de 50? Ah lá, está aqui a representação dele. Agora ficou na maciota, porque a resistência equivalente do circuito será indicada por 12 ohms mais 50 ohms. Resistência equivalente, Paquito, 62 ohms. Agora sim a resistência equivalente do circuito. Beleza? Tranquilinho? Então esse é um circuitinho aqui, uma representação mista, uma associação mista para você, tá bom? A alternativa aqui, D de dromedário. A alternativa correta. Pegou, Paquito? Boa, Fofolete, para cima, meus consagrados. Segundo exemplo tá aqui para você. Vamos jogar o terceiro agora na área e let's bora! Bora, bora, time! Gente, exercício número 3. Seguinte, meu consagrado, esse exercício é o exercício que eu chamo de exercício 30 segundos. Oi, exercício 30 segundos. Por quê? Porque é o exercício que você faz em 30 segundos. Vander, impossível. Segura a emoção, Paquito. Na associação de resistores da figura a seguir, os valores de I e R são respectivamente. Dei as alternativas para você. Então vamos lá, vamos conversar uma coisa séria aqui. Eu vou resolver o exercício em 30 segundos com você, marco a alternativa e depois vou fazer ele estruturado para você entender o que é que eu comento do exercício 30 segundos. Mas antes disso, importante para você. Óbvio que essas habilidades você vai adquirindo conforme você vai desenvolvendo exercícios. Quanto mais exercício eu desenvolvo, maior vai ficando aí a minha habilidade. E outra coisa, o repertório que você tem, ele fica maior, ou seja, você consegue ter saídas mais aguçadas para poder resolver algumas questões aí importantes. E essa questão que eu vou falar, não é que ela é importante. Essa tem cheiro de prova, time. Não é, será que vai cair? Não. Quando vai cair? Porque ela vai aparecer para você, Paquito. Vamos lá, neném, chama. Bora. Aqui como que eu faço? Primeiro, já está claro que tipo de associação é essa, eu não vou ficar batendo muito nisso. Tem o vídeo lá de associação de resistores, você dá uma olhada. Já falei no começo também nos dois anteriores. Aqui é uma associação em paralelo. Se você lembra da nossa primeira lei de Ohm, tá o vídeo na playlist aí também, você vai lembrar que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão, inversamente proporcional à resistência. Se você lembra de como eu trabalhei com você numa associação de resistores em paralelo, onde a DDP aqui é a mesma aqui, é a mesma aqui, ou seja, tensão aqui, aqui e aqui são exatamente idênticas, você vai lembrar de um detalhe aqui. O que vai acontecer? Eu vou comparar a seguinte situação. Aqui eu tenho 2 amperes, aqui eu tenho 8 amperes e aqui eu tenho I. E aí, agora vem, pode marcar, opa, disparei meu cronômetro aqui, 30 segundos. Se aqui está passando 2 vezes A
e aqui está passando 8 vezes A, eu já consigo determinar isso por associação. Porém, Paquito, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho uma resistência 2R e aqui eu tenho uma resistência R. Essa resistência é a metade, então significa que vai passar o dobro de corrente. Se aqui está passando 8, aqui tem que passar 16. Alternativa B de Bosque, alternativa correta. Eu já vou marcar aqui para você, por isso que eu falo que são 30 segundos para você resolver e queima para outra questão. Vander, mas a questão, se não aparecesse múltipla escolha... Opa, peraí, pediram para eu retomar a ideia. Vou retomar. Aqui eu tenho 8 amperes e aqui eu tenho uma corrente I que eu desconheço. Aqui eu tenho um resistor que é 2 vezes R e aqui eu tenho um resistor que é uma única vez R, ou seja, aqui é metade da resistência desse, certo? Então tem que passar o dobro da corrente, por isso 16. Pegou? É assim que você vai fazer o exercício. Vamos lá. Agora, se eu uso a ideia da tensão, eu sei que a tensão que eu tenho aqui, no ramo que eu vou chamar de ramo 1, aqui ramo 2 e aqui ramo 3. A tensão no 1 é igual no 2, a tensão no 1 é igual no 3. E eu vou partir por esse ponto porque ele quer o valor de R. Então, a tensão que eu tenho aqui, a tensão que eu tenho no 1 é igual à tensão que eu tenho no 3. E aqui você sabe que é R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I3. Resistência 1, 40, vezes I1, que é 2. É igual a R3, que é R, vezes o I, que você já indicou que era 16, tá bom? Então, como que você pode brincar aqui? 40 vezes 2, 80 igual a R vezes 16. Então, R é 80 sobre 16, que vale 5 ohms. Tá aqui, ó. Tranquilinho, eu já sabia a alternativa, tá? Gente, óbvio, você não precisaria determinar a resistência aqui para poder assinar a alternativa se você já tinha corrente. Era a única alternativa com 16. Você tem que ganhar tempo dentro de uma prova, né? Então, é assim que a gente trabalha. Belezura? Boa, time! Tranquilo, meus consagrados? Essa foi a questão de ordem 3. Vamos fazer mais uma? Aí a gente encerra esse vídeo. Belezura? Boa? Espero que você esteja curtindo isso aí. Se você está curtindo, já dá aquele like aí pra você não esquecer no final do vídeo. Belezura? Bora para o exercício 4. Pá! Olha lá, meu consagrado, para encerrar, fechar com chave de ouro hoje esse vídeo. Esse exercício, mais do que especial, determina a resistência equivalente do esquema baixo. E ele é um exercício muito clássico e quando você pega esse exercício, você se assusta pela disposição do exercício. Só que eu vou ensinar você como reestruturar ele. Como assim? Olha só, já disparei aqui para você uma corrente partindo de A. Quando essa corrente chega aqui, ela tem quantos caminhos para percorrer? 2. Então, como eu gosto de montar com você, não vou sair nem estruturando isso aqui, porque senão você vai se perder. Eu vou colocar aqui para você, ó, o gatinho mistério, presta atenção, Paquito, vamos, fofolete. Quando ele parte de A, ele tem 2 ramificações. Então, pois bem, uma ramificação vai subir e uma ramificação vai descer. Por que uma vai subir e outra vai descer? A que vai subir é essa corrente que está para cá. E a que vai descer é essa corrente que desceu aqui. E essa corrente que desceu aqui, ó, ela vai passar pelo 20 e segue seu fluxo até chegar no B. Então, aqui embaixo, olha, ficou mel na chupeta. Por quê? Eu tenho isso aqui. Olha. E o resto, Wander? Acabou. E quando eu monto desse jeito, você vai pegar a visão que não fica difícil. Agora, vamos aqui. Agora é a parte delicada. Por quê? Quando a corrente vem para cá e chega no 15... ela vai passar pelo 15. Então, já vou jogar aqui o 15 para você. Passou pelo 15. E aí ela se depara com 2 novos caminhos. Ela vai se deparar, né? Aqui, ó, vou só sinalizar uma coisa para você que é importante. Aqui eu chamo de corrente 1 e aqui eu vou chamar de corrente 2 para indicar que ela se fragmentou. Quando chega aqui, essa corrente 1 que chegou, ela se separa em 2 novos ramos. Então, aqui do 15, eu vou dividir em 2 novos ramos.
Esse superior que encontra um de 4 e um de 6 na sequência, opa, já indiquei que é uma associação em série nesse trecho aqui. E a parte que desce, que encontra um de 10. Vou estender muito para não estourar a tela para você. Olha que lindo que ficou. Agora, esse circuito que você tem é exatamente o que está aqui. Vamos verificar? Desceu pro de 20. Tá aqui, ó. E o de 20 já chega no B. Chega chegando. Bora. Ah, neném, chama que eu tô on fire. Passou pelo de 15. O de 15 separou. Pega 4 e pega 6. Chama, neném. Ó, o 4. Olha o 6. Falei pra você que isso é importante. Pega a visão, vem comigo. E pegou aqui o de 10, que tá aqui embaixo. Pronto, tá aí. Essa tá na cara que é uma associação mista e tem um emaranhado aí de coisas pra gente fazer. Mas quando tá nessa configuração, tá muito mais vistoso do que você tem aqui. E aí aqui eu vou usar os macetes que eu já dei nos vídeos anteriores para otimizar e mostrar para você como que a gente resolve. E óbvio que depois que você entende o que tá ali, fica mais fácil e aí você familiariza com isso aqui, faz 1, 2, 3 modelos dessa situação, você consegue matar mais rapidamente. Por que vai acontecer? Primeiro eu vou agrupar esses dois que estão aqui. E quando eu agrupo esses dois, eu transformo-os em um único resistor de 10. Ficou um de 10, uma equivalência de 10 e um de 10. Eu falei nos vídeos anteriores que quando isso ocorre, eu posso pegar associação em paralelo e os resistores têm o mesmo valor. Eu pego o valor de um deles e divido pelo número de vezes que ele apareceu. 10 dividido por 2 vezes que ele apareceu me dá 5. Tô substituindo todo isso aqui, Paquito. Ah, nenê. Bora. Por um único de 5, que vai ficar agora em série com esse. Olha o que você tem, por incrível que parível. Parte do A, 2 ramificações. Esse de 15 com esse de 5, 20. Ué, e embaixo? Tinha esse aqui, de 20. Volto novamente aqui, ó, aquela propriedade que eu acabei de falar para você. Dois resistores associados em paralelo, com o mesmo valor, pega o valor de um e divide pelo número de vezes que ele apareceu. 20 dividido por 2, 10. Ou seja, a resistência equivalente desse circuito é uma resistência de 10 ohms. Por isso que eu falo, não é a complexidade do exercício, e sim o quanto de treino a gente conseguiu desenvolver para chegar nessa estrutura e realizar o exercício com tranquilidade. Belezura? Time, por hoje é só. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, chega naquela voadora no like. Bora! Inscreva-se aí no canal, compartilhe com seus amigos os nossos vídeos aí e daremos continuidade nos nossos trabalhos. Time, consagrado Fofolete Flor do Campo, é o seguinte. Um beijão aí nos rapazes, abraços garotas. Fui!